Jornal Leopoldinense. Entrevista. O Jornal Leopoldinense no ar tem a satisfação de receber hoje o escritor Marcelino Rodrigues. Bom dia, Marcelino. Bom dia. É um prazer recebê-lo aqui, essa casa é sua, fique à vontade. Quem é Marcelino Rodrigues? De onde vem? Para onde vai? O que faz? Como surgiu aqui em Leopoldina? Poxa, se eu soubesse responder isso tudo, eu ficaria feliz à beça. Eu vou tentar. Bom, no meu novo livro, O Tigre de Deus em Seu Jardim, eu faço uma brincadeira com a coisa inusitada que é a minha vida. Por quê? Eu consigo ser ao mesmo tempo conhecido e desconhecido, consigo ser um autor de sucesso e um autor fracassado. Como eu consigo isso, eu também não sei, mas eu vou tentar chegar aí. Bom, eu sou filho de um galego, espanhol, e de Dona Laura, costureira brasileira. Por isso que seu nome é grafado com Rodrigues, com Z? Isso, Rodrigues. Que raramente uma alma consegue colocar o Z, eu tenho que ficar fiscalizando. Fiscalizando. Porque é hispânico, né? Isso me conferiu uma dupla cidadania. Então, na verdade, eu sou um cidadão euro-brasileiro e eu senti muita falta durante a vida dessa parte espanhola que vinha do meu pai, que posteriormente eu acabei no Pará, na Argentina, para resolver um pouco isso. Resolvi em parte, lógico, que Argentina é Argentina, Espanha é Espanha. Mas com o idioma, sim. Então eu pude sentir a singularidade da diferença das palavras, que o sentido de uma em espanhol, embora seja sinônimo, não é o mesmo sentido, ou seja, a psicologia das línguas são diferentes. Bom, como Marcelino, você chegou aqui em Leopoldina em setembro do ano passado. Isso. Antes você viveu no Rio de Janeiro, viveu em Buenos Aires. Não, Córdoba. Córdoba, na Argentina. Uhum. E por que a escolha de Leopoldina? Como você veio parar em Leopoldina? A Rio Bahia te trouxe? Não foi uma escolha, foi um destino, foi uma... O que ocorre é o seguinte, minha mãe faleceu em 2007 lá no Rio, e ela era a pessoa que me ajudava lá, né? Porque como escritor, eu sobrevivo, eu ainda não vivo, eu vou sobrevivendo. Então, com minha mãe, ela me dava um certo suporte. Com o falecimento dela, eu tive que arcar com dívidas e problemas que era ela que resolvia, então ficou muito pesado para mim. Inclusive o inventário da minha mãe ainda está correndo. Olha, eu demorei 3 anos para ter uma ideia do que é a justiça no Brasil. O banco é a 10 minutos da minha casa. Eu demorei 3 anos para pegar uma primeira parte do dinheiro quando minha dívida já estava absurda. E o inventário continuou correndo, então, como eu estava acumulando dívidas lá, com condomínio, essas coisas de inventário, eu recebi um convite de um conhecido aqui de Leopoldina que estava com a casa vazia. E pediu que eu viesse, me chamou, né, me convidou, toma conta lá da minha casa e você paga as contas e fica por lá. Então eu somando, e também o estresse do Rio de Janeiro, né, porque meus últimos dias no Rio antes de vir, isso é importante para a gente perceber o quanto é importante que o autor seja conhecido, o escritor dentro de uma sociedade. Quando você não é conhecido ainda o suficiente de uma grande massa, você fica muito desprotegido. Então, nos últimos tempos lá no Rio, eu estava ligando para amigos meus, ele me visitar lá em casa porque eu estava isolado. Estava completamente isolado porque parte do meu trabalho é feito na internet, basicamente, né? E, desafortunadamente, os 2 amigos meus não foram, eu percebi que eu estava no Rio de Janeiro, no cara conhecido, estava sozinho. Entende? Então, você veja que quando a gente não tem assim ainda uma grande marca, não é um Luan Santana, a gente não é tão visitado assim. Aí eu falei, bom, eu já estou cansado dessa selvageria que está virando as grandes metrópoles, não só o Rio, eu já viajei Paraná, São Paulo, Belo Horizonte, todas essas grandes metrópoles estão muito difíceis de se trafegar nelas, são muito desumanas. Então, eu cheguei em Leopoldina por esse motivo, primeiramente morando no Alto da Ventania, ali no bairro, agora eu passei para o Eldorado, a convite desse amigo, e aí ficou melhor para mim, eu pude alugar o meu imóvel lá no Rio e vim para cá. E aí eu conquistei, numa rádio portuguesa, um horário de fazer um programa que ainda não comecei, por falta de infraestrutura e de literatura. Mas eu tenho lá o horário e assim que der eu pretendo fazer isso. Marcelino, eu observo aqui num jornal que você fez, tão logo você chegou a Leopoldina, você já faz uma homenagem, com tão pouco contato com a cidade, você já faz um poema. Sim. Posso chamá-lo assim? Poema? É um poema. É um poema
Leopoldina, intitulado Leopoldina. Num leito de montanha a cidade desperta, seu leito e sinos, sinais, nada acontece demais, nem de menos a cidade é exata, o dia passa brando como um suspiro, o crepúsculo é verde mata, poema como te quero, à noite Nossa Senhora Leopoldina nos brinda suas luzes, vagalumes no seu véu, assim em paz, quase sem pecados, vivemos e adormecemos, nós, os que vivemos na cidade exata. Leopoldina, setembro de 2010. Mas foi assim como se fosse um abraço à cidade, é a cidade te dando boas-vindas. Você já chegou com essa inspiração para falar tão bem dessa cidade? Luiz Otávio, é interessante você... Se eu interpretei direito aqui. Não, interpretou sim. É interessante você colocar isso, porque eu já viajei um bocado. E Leopoldina, ela casou duas cidades que eu gostei, dois lugares que eu gostei muito de viver na minha vida. A minha Santíssimo, lá do Rio de Janeiro, que tem muito mato, tem muitas árvores, né? É bem rural. E Córdoba, na Argentina, que é uma cidade também com essa característica pacata, porém desenvolvida, né? Então, eu acho que Leopoldina, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista da cultura, da comida, da bebida e da moradia, é fantástica. É uma cidade exata mesmo, perfeita. O que está faltando em Leopoldina, e essa é uma das coisas que eu estou tentando desenvolver aqui, né, é cultura. Isso, a cidade está atrás de cidades até vizinhas. Você já procurou alguém, assim, oficialmente, alguém na prefeitura? Nós temos uma Secretaria de Cultura. Embora ela não seja assim, uma secretaria autônoma, ela é agregada com outras 4 secretarias, Secretaria de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo. Olha, eu tentei falar com o prefeito 3 vezes, ele desmarcou as 3 vezes, aí depois a secretária me encaminhou para o secretário de Cultura, e chegando lá ele mandou que eu falasse com a secretária, né? Mas não deu em nada, mandou que eu voltasse 60 dias depois, então eu não pude apresentar nada. Na verdade, eu estou isolado na cidade. Culturalmente, eu estou isolado na cidade, o que me leva até a pensar em um prazo adiante, se não houver apoio, eu sair. Porque eu vou estar desperdiçando trabalho. Que tipo de apoio você procurou junto ao poder público, Marcelino? Não, primeiro eu gostaria de colocar... mostrar o seu trabalho? Isso, mostrar o meu trabalho, mostrar que eu sou um autor de 10 livros, né? Não sou um autor de um livro, sou um autor profissional de 10 livros. Por exemplo, a importância do apoio. Eu tenho meu livro lá na Livraria Central, são 4 exemplares que eu deixei lá, não vendeu um até agora. O pessoal não sabe quem sou eu, né? Então eu já passei certas dificuldades de desenvolver a minha vida, veja que meu próprio programa de rádio está parado porque não tem verba. Eu estou sem infraestrutura de montar o equipamento todo para fazer um programa de rádio, uma rádio europeia, né? Então eu tenho... o pessoal da cidade ainda não sabe bem quem é Marcelino Rodrigues, numa proporção que me deixasse mais defendido. Do poder público ainda não tive apoio nenhum. Espero ter, porque eu já tenho crônica suficiente para fazer um livro de homenagem à cidade, que seria também pioneiro para a própria cidade. E isso não é um projeto caro, é um projeto que envolve muito, Luiz Otávio, boa vontade. Aliás, o meu trabalho, a gente estava falando aqui pouco antes de começarmos, né, a entrevista, o meu trabalho é um trabalho basicamente de boa vontade. Muito mais do que de custo. A secretária falou que estava sem verba, a Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura, que é agregado, né? Mas eu não falei em dinheiro. Eu fui lá colocar questões, conversar. Eu tenho ideia de trazer cinema para a cidade, um cinema de médio porte. Isso, claro, através de contatos. Essa parte executiva, eu tenho como fazer isso. Eu não tenho a estrutura. Marcelino, no seu jornal que você publicou, tão logo você chegou a Leopoldina, você escreve para a sua agente literária comunicando a sua vida aqui na cidade. Eu vou ler um trechinho e você me interrompe a hora que você achar que deve interromper. Não, tudo bem. Querida Diana, ontem ao descer a rua de Paralelepípedos em minha nova cidade, sob as montanhas abençoadas de Minas, ouvia no rádio do meu celular, na única estação que toca aqui, uma canção muito antiga do meu tempo de infância que o Carlos da Fé canta.
Não quero mais saber de ti, vou me recuperar, quero sorrir esquecendo a quem amei, para que vou recordar o que chorei. Algum amor foi deixado para trás nessa história toda, Marcelino? Não, não foi amor não, essa aí na verdade é a cidade, né? Eu estava falando porque eu estava andando na Getúlio Vargas, em Leopoldina, era um dia bonito, um dia alegre, né? Eu estava calmo, porque eu vim do Rio Magoado. Eu não vou mentir, eu vim do Rio Magoado. Eu falo, pô, como é que um cara escreve 10 livros, está no bairro, está na cidade, está chamando os amigos para vir visitá-los, os amigos não vêm? Né? E a gente sabe que isso aí... Isso aqui foi em setembro, né? Quando você chegou... Você conhece essa música? Não. Mas você conhece, você quer ver aquela música assim? Não quero mais saber de ti, vou me recuperar, quero sorrir, esquecendo a quem amei, pra que vou, né? O que chorei. Agora há pouco você lamentou assim, o apoio ao trabalho cultural que é feito em Leopoldina. Mas em setembro de 2010, quando você aqui chegou, você não sabia que seria assim. Em determinado trecho da sua carta à sua agente literária, Diana, você diz para ela: não saio mais daqui senão para ver um ou outro amigo de onde parti ou para os nossos lançamentos pelo mundo. A propósito, acredito que se aumentarmos o livro Bom Dia Espanha em textos e vermos uma boa tradução onde ele precisa ser traduzido, não teríamos dificuldades maiores em editá-los na Espanha. Não me arrume muito trabalho fora daqui, porque senão eu vou dar crise de Greta Garbo, pois tenho 3 cães para cuidar e gosto de brincar de boxe com eles, limpar-lhes o cocô. Assim que me centralizar mais aqui, concluo o filho de Leide Maria, que desde que deixei o Rio só escrevi uma página, pois aqui tenho, além de viver, muitas outras tarefas. Cuide-se. Que tarefas seriam essas aqui em Leopoldina, uma cidade tão pequenininha, tão pacata? Na verdade era a casa do rapaz lá que eu estava, que era muito grande, né? Então eu tinha 3 cachorros para cuidar, quintal, então me tomava muito tempo. Ele te deu a casa para você morar, mas te deu tarefas. Deu tarefa, sim. E aí a minha preocupação de eu estar, eu não pagava aluguel, né? Eu só pagava as contas, de deixar tudo em ordem, então eu tinha, realmente era um grande trabalho pela grandeza da casa. E então as tarefas eram basicamente essa. Com relação ao trabalho em Leopoldina, o que ocorre, né? Eu pensei assim, bom, eu vou me chegar à parte intelectual de mídia da cidade e vou somar forças, né? Porque eu acredito muito, Luiz Otávio, eu até fico perplexo quando eu vejo as pessoas achar que para ser feliz tem que ser contra alguém, né? Isso é uma visão pequena da vida. Teve uma pessoa aqui da cidade, um artista, não vou citar nome, não interessa, só porque não interessa a pessoa, interessa a situação. A pessoa me viu e nunca mais veio me procurar. Me encontrou, batemos um papo de 2 horas, eu estou querendo fazer amigo, nunca mais veio me procurar. Aí me disseram, a pessoa está com ciúme porque acha que não vai ter espaço. Não existe Toquinho sem Vinícius, né? As coisas em parceria são melhor. A gente é mais forte junto, então essa coisa de espaço, isso é uma visão errada que o ser humano tem. Há espaço para todos. Você falou em parcerias, e eu vejo aqui na contracapa do seu livro Bom Dia Espanha, uma foto e uma mão no seu ombro. Essa mão no seu ombro é de nada mais, nada menos do que o famoso Paulo Coelho. Foi tirada em 1991, no Jazz Mania. Jazz Mania fica no Rio. No Rio, em Copacabana. E essa amizade com Paulo Coelho? A minha relação com o Paulo Coelho é muito mágica, né? Porque eu saí na biografia recente, por isso que eu disse que eu sou uma pessoa conhecida e desconhecida, e recentemente eu saí na biografia dele. Então, esse foi existe esse projeto cultural Jazz Mania, acho que nem existe mais no Rio o Jazz Mania. E eu entrando numa livraria, eu peguei o livro da biografia do Paulo, eu tinha saído lá porque eu escrevi um texto sobre ele em 96. Paulo Coelho é um grande cara do Brasil que fez com que muita gente foi muito criticado por ser popular, né? Mas na verdade a melhor coisa que pode acontecer no Brasil é a leitura se tornar uma coisa popular. Isso deveria ser incentivado nas escolas de base, né? Porque o ser humano no Brasil ele acaba não desenvolvendo como desenvolve o europeu.
Porque o europeu lê, é interessado, tem senso de dimensão, profundidade, largueza, isso tudo falta, infelizmente, ao brasileiro, porque tem coisas que só a cultura dá, só a leitura dá na cultura. Uma pessoa não pode ser uma conhecedora do mundo, da cultura humana, se não tem leitura. Como é que a pessoa vai citar metáforas, né? Enfim, fica muito difícil, né? Então o Paulo me conhece, eu conheço, mas ele está lá na França, né? Um homem, ao contrário de mim, ele é muito mais procurado, né? Mas eu gosto muito dele, é uma pessoa que eu respeito dentro do Brasil. Ô Marcelino, a gente observa aqui no seu jornal, um determinado espaço, sobre aulas de meditação. Você Sim. dá aula de meditação em Leopoldina? Eu dei algumas aulas lá no Ganesha, no espaço do Anderson, até sou grato a ele, mas foi por um curto tempo, porque ele disse que seria por um curto tempo. Mas foi muito bem aproveitado esse curto tempo. Eu sou professor de budismo e de meditação, embora não seja ortodoxo. Pretende, isso aqui parou por quê? Porque eu fiquei sozinho, é aquela coisa, né? Eu posso dar aula de várias coisas, o meu site não estava, agora que eu estou atualizando ele. Então, estou procurando espaço, eu estou procurando os espaços de cultura da cidade, as pessoas de cultura, as pessoas espiritualistas, porque, por exemplo, Leopoldina tem um movimento espírita muito bem desenvolvido, já tem um movimento evangélico muito bem desenvolvido, mas a cidade não tem uma cultura espiritualista, né? Ô Marcelo, me permita uma pergunta. Essas aulas de meditação que você dava lá nesse espaço Ganesha, anti-estresse, técnicas tibetanas, visualização, a mente marcial, Dharma, concentração, espiritualidade, aulas de acordo com a condição do aluno. Agora me explica uma coisa, isso tem que ser um lugar adequado ou essas aulas poderiam ser aulas particulares no próprio domicílio do aluno? Não, pode ser no domicílio do aluno, porque na verdade o que ocorre, né? Uma parte que eu gosto da cultura, eu pertenço à cultura marcial. O que é a cultura marcial? A cultura marcial é a cultura da guerra. Então, se você, a monja que me ensinou, que me iniciou nessas práticas tibetanas, uma vez eu estava conversando com ela e falei se o incenso ajuda ou não a meditação. Ela virou para mim e falou, você tem que fazer com incenso ou sem incenso, você não pode querer condição. Então, a meditação é para levar você a enfrentar dificuldades ou facilidades. E o ser humano, com meditação, ele é muito mais feliz e muito mais evoluído, muito mais preparado até para o imprevisto. Que a técnica trazem isso. É uma coisa maravilhosa, mas o que ocorre? Qual é a nossa dificuldade? A nossa dificuldade é que o povo é desinformado. Se você fala assim, como eu falei ainda há pouco, né, que eu sou professor de budismo, mas não sou budista, no sentido ortodoxo da palavra, né? Por quê? Porque eu não tenho ortodoxia nenhuma. A ortodoxia é quando a pessoa diz que achou a verdade. Aí carimba aquela verdade, né? E eu acho que a grande verdade ultrapassa todas as ortodoxias. É normal você me ver na igreja evangélica, no centro espírita, no centro espiritualista. Deus está em toda parte. Agora é difícil explicar isso para os crentes dessas correntes que não entendem com muita facilidade isso. É uma característica minha ser eclético. Ô Marcelino, quem não te conhece, quer te conhecer aqui em Leopoldina, fazer um contato com você, como deve proceder? Onde te achar? Tem algum telefone? Olha, algum site, algum e-mail? Tem meu blog, Marcelino Rodrigues, wordpress.com. Tem o meu e-mail, marcelinoescritor@gmail.com, né? E eu tenho 3 perfis no Orkut, tem Facebook, é muito fácil me achar. No primeiro momento é muito fácil me achar. É? É. Como é esse Facebook que você falou? Facebook, Orkut. Tem algum endereço que você possa falar? Como é que a pessoa É o meu nome, Marcelino Rodrigues com Z, o escritor, é fácil me achar. É fácil de achar. Pode deixar um comentário lá no meu blog, de preferência elogioso, senão eu vou bandeirar. Ô Marcelino, eu quero fazer um convite para que você escreva seus textos para o Jornal Leopoldinense Online. A fotografia que é praxe, a gente tem a fotografia do autor ao lado do nome, nós já temos. João Gabriel acabou de bater essa foto, enquanto a gente batia esse papo. E eu quero agradecer a você por ter vindo aqui e gostaria que você aceitasse esse convite para escrever seus poemas, seus textos, suas crônicas, por que não? Obrigado, Luiz. No Jornal Leopoldinense Online, você vai se juntar, se aceitar o nosso convite, a muitos outros escritores, alguns mais famosos a nível nacional, outros locais, né? Mas para nós
Será sempre enriquecedor ter a sua participação, com a sua experiência de vida, com a sua quilometragem, né? Essa mão no ombro aí do Paulo Coelho, te abençoando e tudo mais. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Oportunidade, já está aceito. Tá certo. Muito obrigado por você ter participado conosco hoje com essa entrevista. Obrigado. Nada, eu que agradeço. Um prazer. Jornal Leopoldinense. Entrevista. Jornal Leopoldinense. Apresentação: Luiz Otávio Meneghitti.